O que será que está acontecendo em Gramado, uma cidade do Rio Grande do Sul que está passando por diversos problemas ali relacionados ao solo, né? Desabamentos, fissuras grandes rachaduras ali no próprio solo da cidade. Meu nome é Alessandro, sou engenheiro civil. Vou passar aqui, começar passando um breve vídeo aqui sobre algumas coisas que estão acontecendo e depois eu vou te dar a minha opinião aqui como profissional da área sobre o que está acontecendo com a cidade de Gramado aí no Rio Grande do Sul, tá? Para começar, a gente pode verificar aqui, ó, que tem o solo basicamente rachou como um todo, né? Que a gente vê uma calçada, o próprio asfalto ali, que basicamente rachou tudo no meio, né? Abriu mais do que uma rachadura, uma brecha, uma fenda ali, né? Pode verificar que é por todo canto, né? Então não é uma questão assim localizada que podemos dizer, ah, não, houve algum equívoco naquele ponto, né? Aqui do lado tem um edifício, né, que ficou famoso ali nas últimas semanas por ter desabado. E aqui, se a gente continuar, a gente pode verificar que as chuvas aí estão ocorrendo lá em Gramado, né? Obviamente que as chuvas têm um grande impacto em relação a isso, mas a explicação não é só isso, né? Vou traçar aqui outras imagens, né? Maior resolução aqui. Aqui tem aquele prédio que acabou desabando, tá? Como ele era antes e como ele ficou durante o processo ali desses problemas que houve. Aqui foi tentado fazer um reforço estrutural, mas não foi bem feito, né? Porque o problema era no solo em si e não na superestrutura. E depois aqui como acabou ficando o edifício, né? E a explicação é mais ou menos a seguinte, tá, pessoal? Aqui a gente tem uma composição de 4 tipos de solo. Veja que no primeiro solo aqui, o solo é composto pela rocha-mãe, certo? Então aqui, basicamente, o que você apoiar aqui em cima, ele ficaria estável. Eu já vou te mostrar aqui algumas exceções, tá? Mas imagina que é um solo sedimentar, aqui um solo aluvionar, em cima desse solo, né? Por exemplo, um aterro, mas não necessariamente esse aterro foi feito por humanos. Então você imagina que ao longo dos anos, ali dos milênios, os solos vão se movimentando, o vento, a chuva vão trazendo solos de uma parte para outra. Só que esses solos eles não são tão resistentes quanto a rocha-mãe, que é representada aqui por esse maciço cinza, tá? Aí nesse solo aqui o que que acontece? Se você coloca uma casa aqui em cima e coloca sapatos aqui, tem chance da sua casa ter fissuras, vir a ter algum tipo de recalque, né? E além disso, tem solos e tem mais sedimentos ainda. Ou seja, tem solos ali que se você fizer um ensaio SPT, você vai conseguir verificar que tem 3, 4 tipos de solo em menos de 10, 15 metros, né? Então, por exemplo, aqui nesses nossos dois últimos exemplos aqui, ó, nesses dois da direita, para você fazer uma fundação resistente para um prédio, você basicamente teria que colocar estacas alcançando a rocha aqui mais profunda, né? A rocha-mãe em si, tá? Só que o problema não para por aí. Não é simplesmente um problema, digamos que as pessoas foram lá e não fizeram SPT, né, e colocaram fundações incompatíveis. O problema de Gramado não é só isso. Não estou dizendo que não seja isso, mas não é só isso. Olha só, eu trouxe, né, uma explicação mais técnica, né? O que acontece em Gramado é o rastejo. Esse é um dos tipos do que chamamos de movimentos de massa, como os deslizamentos. Ele é caracterizado por um movimento lento e por esse fato vai abrindo as rachaduras. Ou seja, eu vou colocar aqui um desenho, tá? A gente tem aqui a mesma questão que eu te mostrei no desenho sobre os solos, então imagina que esse solo azul é fraco, esse solo verde é médio e esse solo marrom aqui é a rocha-mãe, é o solo forte, tá? O que acontece, né? Basicamente, se a gente pensa só no quesito solo, você vai construir um prédio. Se você apoiar aqui, o que, que vai acontecer com esse prédio? Ele vai recalcar, né? Então ele ia acabar virando, né? Vai virar aqui e já era, né? Fissurou aqui, trincou, foi a ruína, certo? Agora, a solução que a gente pensa é fazer isso aqui, né? Dependendo da carga, obviamente, toda a fundação vai depender da carga que você está impondo para ela, tá? Colocar estacas. Vamos supor que esse prédio aqui ele necessitasse ir até o solo firme, tá? O que acontece? O movimento de massa, ele está ocorrendo nesses solos aqui, tá? E pode ser, né, a gente não tem certeza, os estudos não chegaram até esse ponto ainda, mas pode ser que ele estivesse ocorrendo em uma porção solo mais embaixo também. Então o que, que pode acontecer, né? Porque a natureza, como você sabe, é a natureza em si. Imagina que esse solo vai movimentar para cá e esse solo vai movimentar para cá. Não tem, pessoal, não tem estrutura que aguente, que suporte esse maciço de solo se movimentando com essa atividade aqui, metade para cá e metade para cá, em estruturas padrões, né? Então você imagina a estaca ali de 32 centímetros de diâmetro,
ela resistir a isso, obviamente que vai ter ali um movimento não previsto no projeto estrutural, porque a maioria aí dos projetos estruturais não prevêem essa movimentação, como aconteceu em Gramado, que os especialistas estão acreditando que é o que está acontecendo. Tá? Então, normalmente, quando a gente vai fazer um projeto de fundação, a gente vê ali o terreno firme e apoia a estaca num cálculo estático. Né? A gente não fica imaginando que vai ocorrer, por exemplo, um terremoto, certo? Terremoto, por exemplo, no Brasil, as normas não exigem que tenham edifícios preparados para isso. Tá? Então aqui até fica um alerta, né? Porque as edificações do Brasil não têm esse preparo, certo? Eu não tô falando aqui que o que aconteceu em Gramado é um terremoto, tá? Mas esse deslizamento de terra não necessariamente, tá? Eu não tô dizendo que não é, mas não necessariamente é causado por falha de projeto ou de execução, tá? Porque imagina o seguinte, que se essa fundação, ela, no cálculo, através do cálculo, fosse necessário ela ir até aqui e esse verde aqui tivesse esse deslocamento, esse rastejo, essa fundação aqui, ela ia sofrer com essa movimentação do solo. Aí se isso aqui, pessoal, se isso aqui, ó, virar, já era. Ou se isso aqui trincar, ou rachar, ou quebrar, a estrutura acima vai ser afetada. Tá? Então, não é só, eu vi muita gente colocando aqui, muita gente falando que era só uma questão de fundação. Não é só uma questão de fundação. Se você abrir aqui, se a gente abrir, né, a gente vai poder verificar tudo isso daqui, ó. É o solo em si. Tá? Então são grandes rachaduras, não é uma questão assim que, colocou a fundação sapato e devia ter colocado o fundação estaca. Não é só isso. Tá? Eu não estou dizendo que não seja isso. Obviamente que um prédio desse aqui, né, ele pode ter sido feito há vários anos atrás. Pode ser que os construtores fizeram uma fundação aí subdimensionada, talvez não fizeram um ensaio do solo, né? Mas veja o que está acontecendo aqui, ó. O solo em si, a massa do solo em si está se movimentando. Tá? Então, não necessariamente que os construtores sejam os culpados, né? Obviamente que, como foi tentado ali fazer um reforço estrutural, isso deveria ter sido visto antes, tá? Mas o que eu quero trazer aqui é que não é só uma questão de fundação, tá? O solo em si está se movimentando. Então, se aqui dando um exemplo bem catastrófico, digamos assim, ó. Se acontecesse um terremoto em qualquer região aí do Brasil, a maioria das estruturas não está preparado para isso. Tá? E não é uma falha de projeto, porque os projetos seguiram as normas técnicas. Assim como as execuções, principalmente das grandes edificações, né, seguiram as normas técnicas. Mas é uma questão aí que talvez seja necessária uma atualização, inclusive mais estudos dessa região em si, né? Porque como as chuvas trouxeram essa baixa resistência para o solo, então, como houve um grande período de chuvas que acabou ocasionando isso daqui, provavelmente o tipo de solo é um solo colapsível, né? Ou até mesmo um solo expansivo. Né? Então tem que ter esses estudos, né? Hoje em dia as pessoas mal e mal fazem um estudo SPT. Eu acredito que cada vez mais os profissionais, quando possível, é claro que a gente sabe que para pequenas obras os engenheiros eles acabam tendo que fazer valores ali de projeto e execução para sobreviver, senão não tem trabalho. A gente sabe que a mão de obra o Brasil não consegue contratar, mas quando a gente fala de grandes obras, por exemplo, um edifício assim, é interessante não fazer só um ensaio SPT, mas fazer outros ensaios também, como por exemplo o ensaio de cisalhamento, o Vanitesse, também o ensaio ali de expansão também é interessante. Tem outro detalhe importante que eu quero falar sobre os ensaios, né, já que a gente entrou nesse assunto, né. Então vamos lá, imagina que você vai construir um prédio ali e tal, e daí você vai fazer um ensaio SPT, né. Muitas vezes o que que acontece com o SPT, tá, SPT esse amarelinho aqui, ele chega até esse solo aqui, ó, e ele não consegue passar, porque muitas vezes esse solo aqui já é um solo muito duro pro SPT conseguir passar, né. E daí o que que acontece? O pessoal vê aqui, determinada carga, não faz ensaio para ver se o solo é expansível ou colapsível, e acaba por aí, faz a fundação até ali e acabou. Quando o SPT chega até um ponto e ele não consegue passar, é necessário, tá, você muitas vezes estudar a necessidade de fazer um ensaio CPTU, tá, que é o ensaio do cone, ele consegue ir até mais fundo, certo? E atingir camadas mais profundas ali, tá? Principalmente quanto maior a sua carga, né, é interessante você fazer isso. E muito projetista que ele acaba pegando só o resultado do SPT, por exemplo, vai até aqui e ele acaba aumentando as fundações, né? Então ele pensa, não vai dar para fazer por exemplo, 32 fundações, visto que a resistência do solo não é suficiente, então vamos aumentar para diminuir a carga em cada pilar. Só que daí se vem um problema como aconteceu o problema aqui de Gramado, já era, entendeu? Então fica aí esse alerta, né? O motivo aqui, o que está acontecendo em Gramado, movimentação do solo,
tá? Chamada ali pelos especialistas, atualmente eles ainda estão estudando, né, de rastejo, tá? Que foi essa movimentação que eu te mostrei, mas é a questão aqui fica para nós profissionais, um grande alerta aqui, né? Temos que fazer os ensaios, né, principalmente em grandes obras, né, obras ali de grandes fluxos de pessoas também, né, ou obras com muito peso, fazer os ensaios, tá? Respeitar os ensaios, buscar, sempre que for possível, estudar mais sobre o solo, né? Então, muitas vezes só o SPT ele não é suficiente, tá? Dependendo da estrutura que você for fazer, compensa muito você fazer mais ensaios de expansão para ver se o solo não é expansível, não é colapsível, também ensaio de cisalhamento, tá? Pra gente ter o máximo de informações para buscar evitar isso daqui ao máximo, tá legal? Então é isso, até mais.